o grande problema da religião, em verdade, é essa crença em Deus. Como assim? É essa coisa que a gente não entende o que é, né? Que a gente chama de Deus. E toda vez que a gente tenta tenta falar sobre Deus, a gente acaba caindo enfim, a gente acaba caindo num lugar que não é muito legal e a gente acaba confundindo Deus com quem? Vocês já perceberam que nas preces que a gente ouve, aqui dentro, ninguém fala de Deus? Ai, vamos imaginar Jesus. Vamos pedir. E as pessoas confundem, sem perceber. Elas falam Senhor. Mas esse Senhor que elas estão falando, elas estão se referindo a quem? A Jesus o tempo inteiro. Que aí fica uma mistura. E a pessoa. Então isso significa o quê? Significa que a pessoa não entendeu o que é Deus. E ainda está confundindo. E a Joana vai falar sobre isso de uma maneira bem agressiva. Ela vai falar disso em várias obras dela, começando com Jesus e Atualidade, de que isso aqui não é uma coisa só. De que isso aqui que a Igreja Católica traz para a gente, de que Jesus é Deus, né, que se materializou, é Deus que fez homem para poder, que é o Deus, não é nada disso. E a gente, muitas vezes, quando faz uma prece, você pede para quem? Por que você não pede para o Senhor? Sabe por que a gente não pede para o Senhor? Porque existe uma falta muito grande de pessoas que nos levem à compreensão do que é esse Senhor, do que é Deus. Existem vários estudiosos. Aliás, o melhor povo que faz isso são os hindus. Os hindus é o povo que mais sabe fazer com que a gente chegue perto da noção, intelectualmente falando, de Deus. Porque para você conhecer a Deus, você nunca vai usar o seu intelecto. O seu intelecto, ele simplesmente vai te dar setas para que, em verdade, a sua intuição sinta e compreenda o que é Deus. Mas o seu intelecto não. E as pessoas, por fazerem essa confusão e quererem conhecer Deus através da cabeça, confundem Deus com Jesus. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, no prefácio do livro Em Busca da Verdade, ela vai dizer para a gente que o Deus ao qual nós estamos nos referindo... Aliás, eu vou ler para vocês porque, se alguém não gostar, eu tenho essa coisa, sabe, gente? Se vocês não gostarem, vocês fazem uma prece para Joana, não me irrita, entendeu? Briga com ela, ela não concorda, aí você vai falar com ela, entendeu? É melhor. O que a Joana fala aqui? Vamos lá. Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo... Aí olha as características que ela vai colocar aqui. Ó, vou escrever para vocês. Quero. Na visão moderna do Espiritismo, desumanidade. Não, lê no microfone para o pessoal ler. Aí Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente. Então, é a questão da transcendência e da imanência. É a verdade absoluta que atraiu o espírito na sua contínua ascensão moral. Isso. E ela vai colocar aqui para a gente assim: referimos-nos desse modo à verdade que filosoficamente tem um caráter universal, não dependendo das circunstâncias nem de local, que flui do uno conforme o multimilenário conceito hinduísta. Então, para falar nessa aula para vocês sobre a visão do Deus que a Joana está falando, e para a gente poder entender essa questão da individuação, do self, eu vou trabalhar com vocês o Deus da visão hinduísta, tá? Que existe uma diferença muito grande entre o Deus da visão hinduísta, do Deus que é o Deus que a gente recebe herança, que é o Deus judaico-cristão, que é o Deus, né, que está presente no catolicismo, que está presente no politeísmo. A gente vai dar uma outra conotação a esse Deus para fazer essa divisão. Então, a primeira coisa que a Joana coloca para a gente: Deus tem que ser desumanizado. O que significa Deus ser desumanizado? Significa que se eu começo a colocar na visão de Jesus a ideia de Deus, o que eu faço com Deus?
humanizo, porque Jesus era humano. Aliás, Joana de Ângeles, ela faz questão de trazer essa esfera humana de Jesus para dentro da nossa doutrina, porque ela escreve um monte de livro, e em todos os livros ela escreve Jesus traço homem. Jesus homem. Jesus homem, porque isso é negado dentro da nossa própria doutrina. Jesus não é homem, Jesus é santo. E quando você não entende que santo é quem se humanizou e não quem se afastou das coisas da terra, a gente nunca vai chegar na santidade. Então a gente tem dificuldade de entender Jesus humano. O que é Jesus humano? Jesus com raiva, Jesus com mágoa, Jesus com culpa, Jesus com alegria, Jesus com tristeza, Jesus com libido sexual, Jesus com tudo que tem no humano. A gente acha que Jesus, tanto que quando a gente quer explicar um comportamento de Jesus, a gente vira e fala assim, ah, mas é Jesus, né? Dá vontade, eu tenho vontade. Vocês já viram aquele meme do Batman e do Robin, onde o Batman dá um pescotapa no Robin e fala, cala a boca, seu imbecil. A vontade que eu tenho de arrancar meu chinelo na cara da pessoa quando ela fala assim, ah, mas é Jesus, né? Cala a boca, teu imbecil. Né? Porque se é Jesus, e Jesus é seu exemplo, e ele, é Jesus, e você não pode chegar até Jesus, por que você está seguindo um exemplo que é impossível de você alcançar? De duas, uma. Ou você é louco, né? Ou você não entendeu o próprio exemplo que você escolheu para seguir. Não é verdade? Pronto, passou meu momento, fala. A gente entende bem essa dificuldade, a gente precisa dar uma dimensão material às coisas. Exato, exato. Como Deus, naquela primeira pergunta famosa do Livro dos Espíritos, que Kardec não pergunta quem é e pergunta o que é, já começa a nossa primeira dificuldade. Porque para a gente Deus está sempre associado a quem e não ao que. E então, quando os Espíritos respondem que é a causa primária de todas as coisas, a gente ainda fica dizendo, tá bom, mas e daí? É como se não tivesse dito nada. Parece que essa resposta não é suficiente para conversar com aquilo que a gente tem de mais profundo, de mais interno dentro de nós. Então, a gente precisa, além de tudo que a gente veio aprendendo, dentro de todas as tradições religiosas a que estivemos ligadas nessa existência em outra, além de toda essa história, toda essa memória que fica dentro de nós, a gente tem essa necessidade. Então tá, quem é Deus? Se é muito no abstrato, a gente acaba achando que não existe, que não está ali, porque a gente tem necessidade dessa concretude. E aí a gente desvincula, por isso a religião, a religação, que a gente ainda está precisando ter. A gente tem uma necessidade de entender espiritismo materializado ainda, né, gente? A gente quer descobrir que o espírito... Você lê no Kardec, por exemplo. Você lê isso você lê na introdução do Livro dos Espíritos, tá? Os espíritos não têm lugar e nem espaço circunscrito. Não tem. Eles simplesmente estão e são, e estão ao nosso redor, nos acotovelando. É esse exemplo que ele usa. Aí você precisa saber onde fica o nosso lar. Sim, tem gente que fala, não, a entrada do nosso lar fica ali em cima do bondinho do Pão de Açúcar, porque você acabou de ler, seu demente, que no Livro dos Espíritos não tem lugar, não tem espaço, está nos acotovelando, e você quer saber onde é que está o raio do nosso lar? É sério? Ou seja, a gente começa a perceber que é o que a Jane falou, a gente tem que materializar a coisa, e quando você começa a querer materializar com Deus, você se afasta dele o tempo todo. Porque Deus não é quem, é o quê. E se eu estou falando que é o quê, eu não vou falar para você de uma pessoa, eu não vou falar para você eu vou falar de o quê? O que é o quê? Como assim? Quando eu vou falar para você de uma força, eu falo de o quê? De uma lei, eu falo de o quê? Quando eu vou falar para você de uma pessoa, eu falo de quem? Então, a primeira coisa que a gente leu aqui, que Joana vem dizendo, é que o Deus pelo qual a gente está buscando a verdade, a Joana está tratando para a gente, ele é um Deus desumanizado. E aí, quando a gente fala de desumanizado, não é que não tem nada de humano, não tem nada não é isso, gente, é que ele não é uma pessoa, certo? Não é uma pessoa, é a primeira coisa. E também não é uma energia.
Porque uma vez eu perguntei, para espírita macaco velho, gente, deu vontade de fazer um Robin nele, né? O que aconteceu? Você pergunta assim, a gente estava falando sobre Deus, aí vira o cara e fala assim, não, Deus é uma energia. Quase que eu tive um AVC porque a criatura era instrutora da casa. Né? Você imagina você ter aula com uma pessoa dessa, você se mata aqui na esquina. Porque ela virou e falou assim, não, Deus é uma energia. Aí eu tive que perguntar, eu falei, se é uma energia, a energia é matéria, né, em movimento, é partícula em movimento, quem gerou isso? Aí a criatura virou e falou, Deus. Falei, então Deus, que você falou, não é uma energia, filhão. Que raio é Deus? Quem fala melhor pra gente sobre isso? Eu vou indicar, mas eu vou falar pra gente quem que fala melhor disso. É o Huberto Roden. Tá? No livro Setas para o Infinito, no livro Em Comunhão com Deus, no livro Cosmologia, né? Qualquer livro que você pegar do Roden, que ele vai falar sobre Deus, esse homem tem uma excelência para poder traçar. Ele vai buscar esse Deus hindu que a gente está buscando, que a Joana está falando para a gente. Então, o que é Deus para o Roden que vai ajudar a gente a começar a compreender? Antes disso, para a gente poder entender esse Deus, eu vou fazer um outro pensamento aqui. Vamos lá. Que parte de um pensamento hindu, que o David já sabe, só que a gente não vai falar, né, David? Que senão, o que acontece? Se eu falar a resposta, uma vez eu falei isso numa aula daqui, deu um problema para mim, vocês não estão entendendo, deu um problema que eu estou aqui ouvindo até hoje, porque eu falei isso. Então, eu não vou dizer o que os hindus falam, mas o David vai me entender, ele está corroborando aqui comigo. E eu já fico mais feliz. Mas, David, se você quiser, ó, esse é o David. Levanta a mão, David. Calma, gente, eu vou explicar, vocês vão entender. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Estou muito Jesus hoje. Vamos embora. O que acontece? Vamos lá. Quando Deus cria você, certo? O que é esse troço que ele cria? Todo mundo sabe. Quem é você? Você é um? Isso, obrigada. Você é um espírito. Vamos trabalhar espírito aqui pra gente? Né? Kardec vai dizer o conceito de alma, vai trazer pra gente alma dentro do livro. Eu vou trabalhar para vocês, como a gente está em psicologia, eu vou colocar espírito como uma psique. Como uma vida, tá? Entendam psique, alma, vida, ok? E qual é o objetivo de Deus criar você? Ele cria você e aí? O que tem que acontecer com esse você aqui? Vai, espiritismo clássico. Você tem que evoluir. O que é evoluir? Vamos lá. Eu quero saber uma coisa para vocês. Vocês conseguem ver a psique de vocês? Vocês conseguem tocar? Parte delas vocês conseguem. Toca aí, ó. Parte delas, tá? Vocês conseguem ver como está organizado a culpa dentro de você? Então, para que esse espírito possa se enxergar, ele faz uma coisa ótima. Ele encarna. O que é encarnar? É dar forma a, dar carne, dar corpo, materializar. Então, vamos colocar aqui a palavra aqui. Ele se materializa. Ele materializa as coisas que estão aonde, gente? Na psique dele, tá? Então, minha pergunta para você, querido ser estudante como nós, é: o que precisa para esta criatura encarnar? Vou dar um exemplo. Essa criatura está vagando no extremo escuro do espaço. Obrigada. Eu gosto de gente direta, que já ouviu isso várias vezes. Você precisa de um planeta. Então, minha pergunta para você é: o planeta que você vive é aleatório? Você tirou no bingo? Não. O planeta já é um reflexo, uma materialização do quê? Da sua psique. Por isso que Jung diz uma coisa ótima. Ele fala assim, quanto mais... Oi, Nailê. Beijo. Te amo. Vamos lá. Aqui. Vamos voltar para cá. O planeta, então, é uma materialização do quê? Da sua psique. Então, é por isso que os espíritos vão dizer que nós encarnamos no mundo de prova e expiação, porque você é um espírito que está em que nível? Prova e expiação. Você não pode encarnar no planeta celeste se você é um espírito que está como, gente?
nadando igual pinto no lixo, né? Não dá para ser. Então, o seu planeta fala sobre você? Sim. E Jung diz uma frase linda, ele fala assim, conhecer o seu mundo é conhecer a si mesmo. E você, palhaço, fica fazendo turismo na Disney. Que outra vontade de dar um pescotapo em você, né? Por quê? Porque a gente conhecer a Disney é um pedaço nosso, né? E que a gente não sabe muitas vezes o que está fazendo quando está viajando. Então, olha que coisa curiosa. O seu planeta fala da sua psique. Fala de você. Você ama o seu planeta? Os mais evoluídos falam, claro. Mas se aparecer uma caixa no correio assim, venha morar em Júpiter, junto com Mozart, Einstein, você fala, eu vou. Mas Bezerra não foi. Então, vamos lá, gente. Planeta. O que mais precisa? Um planeta e... Você vai começar a escolher o quê? Um continente. Do continente você vai escolher um país. Do país você vai escolher uma cidade. Da cidade você vai escolher um bairro. Do bairro você vai escolher uma casa, uma família. Aí da família vai vir o quê? O seu corpo. Aqui, Macarena, dançando, linda. Né? Ou seja, por que eu estou colocando isso para vocês? Vocês perceberam que você materializou... Então, a minha pergunta para você é, a sua psique, então, está onde dentro desse desenho? Está desde o meu planeta, até o continente, até o país, até a cidade, até o bairro, até a família, até o meu corpo. Foi, gente? Isso é lindo. Aí a minha pergunta é, beleza, então se você a encarnar, para você é tudo isso aqui, dentro disso, o que é Deus? Tá, tudo é uma palavra fácil de falar agora, né, gente? Você fala, calma, vamos lá. Vamos lá. Deus, o que a Joana coloca aqui pra gente? O que é Deus imanente? A palavra imanente significa dentro de. E se Deus é imanente, o que Joana de Ângeles fala? É como se Deus fosse essa bola aqui, ó. E se ele é imanente, ele está dentro da criação dele, quando ele cria alguma coisa dentro dele. Então você existe em Deus. E é porque você existe em Deus que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, manda na sua vida e faz tudo o que tem que ser feito. Concorda comigo? Sim, mas é porque ele é imanente. Ele está, então, ao mesmo tempo que você está dentro dele, certo? Ele está dentro de você. Então você concorda comigo que a mesma força que age aqui, que é a força divina, que é a força de Deus, age aqui? Concorda comigo? Qual é a diferença, então? A diferença é o seguinte, que esta bolinha daqui, ela tá, vamos supor que essa bolinha seja um animal, tá? Um animal. Quando o animal, a diferença do animal para nós é que o animal não tem o quê? Consciência. Ele não tem o quê? Um eu. Se ele não tem um eu, ele não tem o quê? Vontade própria. O animal não tem vontade própria. O animal tem vontade. Mas o animal, como assim o animal não tem vontade própria? O animal, se você botar um bolinho na frente dele, ele vai querer comer. Mas se ele tivesse vontade própria e você falasse assim, agora não, o que ele ia fazer? Agora sim, eu quero. É o que você faz. O animal, ele não pensa sobre ele. Então, como é que funciona? Se existe Deus, vamos colocar aqui assim, e Deus também está aqui dentro, tá? Quando esse animal começa a fazer as coisas no planeta, você concorda comigo que ele sempre está de acordo com a lei desse Deus? Vocês estão entendendo, gente? Eu estou muito doida. Fala comigo. Sim, sim, eu adorei. É esse o exemplo que eu queria chegar. Imagina que o animal é uma célula sua e você é Deus. Se a sua célula quiser morrer, se reproduzir, ou fazer fazer um ciclo de Krebs aí dentro de você, fazer, sei lá, qualquer coisa, você está ciente disso tudo? Ou ela está fazendo alguma coisa e você está tipo assim, não sei o que está acontecendo. Você está na CNTP, certo?
Então, a sua célula está dentro da lei que você botou no seu corpo? Sim. Concordam comigo? Sim. Eu quero andar. Minha perna é formada de célula. Se minha perna começasse a fazer assim, a minha perna ia ter eu ia ter vontade própria. Se eu quero andar e minha perna anda, e minhas células fazem o que eu quero, significa que as minhas células, que seriam essa consciênciazinha, está sempre de acordo com a grande lei. Concordaram comigo? Entenderam? Beleza. Qual é o problema disso? O problema é que quando esse animal passa para o reino hominal, ele ganha o quê? Consciência. Ele ganha eu. E aí, babou geral. Por quê? Porque aqui existe uma lei que está acontecendo. Esse eu, dentro dessa lei, pode fazer o quê em relação a essa lei? Se rebelar. Quer ver isso acontecendo no seu corpo? O câncer. O que é o câncer? Está todo mundo igual. Você está mandando em todo mundo. Daqui a pouco o câncer levanta a bandeira, uma célula cancerígena e fala, independência ou morte! E vai conquistar o reino dela. E você tem controle? Não tem. O que eu estou querendo dizer? Que o homem, então o que é, na verdade, conhecer a Deus para o homem? É quando o homem começa a sair dessa lei e Deus começa a querer ajustar ele no todo, que todo é esse, é o universo. Então, por exemplo, se eu, Cristiane, bato na mesa agora assim, ó, isso aqui gerou uma onda que pode ser responsável, por exemplo, por um tufão no Japão. Porque eu gerei uma onda dentro desse todo, a onda se propagou e mexeu com a vida de todo mundo, de todo o planeta. Então, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus que o Joana está falando é eu conseguir conscientemente estar de acordo com essa lei. Por isso que Roden vai dizer para a gente, e Kardec vai corroborar, que, na verdade, Deus é uma lei. Que lei é essa? É uma lei de equilíbrio e sincronicidade. É uma lei de equilíbrio e sincronicidade. É uma lei que está sempre presente, onisciente, sempre procurando equilibrar o todo. Quando você desequilibra o todo, você precisa, o todo vai gerar uma resposta para poder reequilibrar ele mesmo, certo? E o nome dessa resposta na sua vida, quando você sai da lei e é responsável por isso, se chama karma. Ou se chama desafio, ou problema, ou tristeza, ou alguma coisa que você está passando. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Imagina que todos nós estamos imersos numa piscina, tá? Essa piscina é autorreguladora. Como assim? Essa piscina, ela faz o quê? Ela mantém os indivíduos numa distância exata de um de outros, mantém a água numa temperatura onde todos possam estar vivos e mantém uma corrente que flui para essa água poder correr, certo? Aí todo mundo, só que dentro dessa corrente, dessa água, disso tudo, você não está fixado. Você pode estar nadando, pode estar parado. Então, assim, vamos supor que nós não tenhamos consciência, nem eu. Essa piscina é ligada, a corrente é ligada, e todo mundo vai ficar, então, como? No fluxo, certo? Todo mundo vai estar na distância certa, correndo no fluxo exato, na maravilha, a piscina vai estar em equilíbrio. Aí algum de vocês, daqui a pouco, desperta desse sono letárgico e fala assim, caraca, que louco, eu sou eu. Você desperta do comportamento de manada, você fala assim, caraca, eu sou eu. Aí você começa a perceber que existe uma piscina em torno de você, piscina não, né? Que existe uma água em torno de você e que todo mundo está indo por um fluxo e que ninguém está botando o pé no chão, daqui a pouco você pega e para. Você põe o pé no chão. Só que quando você põe o pé no chão, a pessoa que está vindo atrás faz o quê? Esbarra e não sei o quê. E aí a piscina vai ter que regular essa ação que você fez, porque você desequilibrou o sistema. Sabe qual é o nome dessa piscina? Que é esse sistema que faz com que tudo caminhe certo, da forma certa, do jeito exato, nas circunstâncias ideais? Deus. Que é a Matrix, Deus. E você é esse cara que está nessa energia toda, nessa lei toda, que precisa ganhar consciência, ou seja, se perceber dessa lei conscientemente e falar assim, cara, que máximo. Eu tenho livre-arbítrio, eu sei que existe essa lei, eu posso agora conscientemente obedecer a ela, e não mais inconscientemente. Isso é ganhar consciência. Isso que a Joana está falando. Deus, para a gente, é uma lei. E onde esse Deus mora? Dentro de você. Cada vez que esse Deus que está dentro de você, que pede que você se torne
coisas, que você aprenda coisas. Cada vez que você não ouve esse Deus interior seu, ele vai zicar a sua vida. Como assim? Ele vai dar uma doença em você. Ele vai fazer você parar de fazer o que você está fazendo para você poder buscá-lo. Então, na verdade, não é você que procura Deus o tempo inteiro. É Deus que procura você o tempo todo para que você ganhe consciência dele. Foi isso, gente? Ou está muito complicado? Essa visão que a gente tem de Deus... Está complicado, mas a gente vai aos poucos. Está complicado? Não? Vou explicar de uma outra forma para vocês entenderem, tá? Existem 3 sistemas para a gente poder entender Deus. Vamos embora. O primeiro sistema, eu vou chamar para vocês de panteísmo. No sistema panteísmo, Deus é o Criador. E o que ele cria? A criação são partes de Deus. E para o panteísmo, se eu somar essas partes todas, se eu somar todas as partes, vai dar Deus. Foi, gente? Isso é panteísmo. Existe o dualismo. O que é dualismo? Aqui, gente, como Deus é as partes, né? Nós todos seríamos partes de Deus. Se somar todo mundo, tudo que existe no universo daria o próprio Deus. Pronto. Aqui Deus é infinito? Não. Porque se eu somar tudo, dá Deus. Então Deus seria um tamanho. Mas ele seria onipresente? Sim. Seria onipotente? Sim. Beleza. Mas ele não seria infinito. E no livro dos Espíritos diz pra gente que infinito é um dos atributos de Deus. Então o espiritismo pode ser panteísta? Não. Então vamos botar um pé. Não. O dualismo. No dualismo, Deus cria. Mas a criação... Mas Deus não é imanente, ou seja, a criação está aqui e Deus está aqui. A criação nunca pode chegar a Deus, certo? Mas Deus manda na criação. Isso aqui é um tipo de sistema completamente ilógico. Porque como é que aqui Deus é onipresente? Se ele está afastado da criação. Essa ideia do dualismo é a ideia da maternidade que a gente tem. Quem tem filho aqui? Por acaso vocês são onipresentes no filho de vocês? Onisciente do filho de vocês? No máximo que você faz é dar uma mandada de vez em quando. Quando ele ainda tem, né, gente, uma idade que obedeça, até uma certa idade. Né? Ou não, né, gente? Porque tem umas pessoas que continuam, né, gente, pau mandado de pai e de mãe, né? Até burro velho. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Aqui é igual você e seu filho. Então, se Deus é igual você e seu filho, Deus não é onipresente, não é onisciente. Você nunca vai poder ter Deus dentro de você. Você nunca vai poder achar teu Deus interior. E mais, Deus é onisciente. Como é que você é onisciente no seu filho? Vou dar um exemplo da Iraci sendo onisciente em mim. Iraci virava para mim, eu era pequena, estava pulando que nem a pulga no jardim. Ela chegava para mim e falava assim, Cristiane, coloca o casaco que está frio. Aí eu falava assim para ela, mas eu não estou com frio, mãe, mas eu estou. Foi mal aí. Botarei o casaco. Porque você é onipresente em mim, logo você sabe que eu preciso de casaco. Ou seja, então o espiritismo pode ser dual? Não, não pode ser dual. O que é o Deus espírita? O Deus espírita, para a gente, é de um outro sistema, tá? Que é o monismo. O que é um monismo? O monismo é o seguinte, Deus cria, tá? Só que esse Deus, ele é infinito, certo? E a criação, ele cria em ele. Ele cria dentro dele, certo? Então, ao mesmo tempo, ele
é a sua própria criação e, ao mesmo tempo, ele está além dela. Então, isso aqui faz com que ele seja transcendente. A palavra transcendente significa além de. Então, aqui, se eu somar tudo aquilo que Deus criou, vai dar o tamanho de Deus? Não, porque ele continua criando e transcendente. Mas aqui ele está onipresente, onisciente. Entenderam? O Deus pelo qual nós estamos dizendo é o Deus monista. Perceba que em nenhum momento eu falei a palavra Jesus aqui. Entenderam? Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de uma... E aí vem o Roden falando. Eu estou falando para você que esse Deus é uma lei. E essa lei está dentro de você e está também fora de você. Ela é a mesma dentro e fora. A diferença é que você consegue vê-la fora para tentar achar ela dentro. Isso foi, gente? É por isso que aqui no nosso curso de psicologia a gente trabalha tanto a projeção. Toda vez que eu projeto alguma coisa fora de mim, é alguma coisa que eu tenho que ver que está dentro de mim. Então Deus permite que você se materialize para você poder achar ele dentro de você. Por isso que a Joana diz que nós somos religiosos por essência. Porque a nossa vida funciona. Para que serve a tua vida? Se alguém um dia te perguntar isso, você vai responder só isso. Para que eu me torne consciente do Deus que habita em mim. Ponto. É só para isso. Você não está aqui para fazer missão para ninguém, para fazer o bem, a caridade para ninguém, para fazer nada disso. Você está aqui para se tornar consciente do Deus que te habita. Porque o dia que você se tornar consciente do Deus que te habita, você estará fazendo o quê? Caridade e bem a toda a humanidade. Agora, enquanto você não estiver consciente do Deus que te habita e você fizer uma caridadezinha, você está fazendo bom karma. O que é bom karma? Você está tentando fazer um instrumento, alguma coisa, para através dessa ação que você está fazendo, você possa encontrar esse Deus que está dentro de você. Foi? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Francisco de Assis, quando ele ouve Deus chamá-lo, quando ele ouve, na verdade, a cruz de São Damião falar com ele, ele vira para ele e fala assim: Francisco, reconstrua a minha igreja. O que essa criatura faz? Francisco chega em casa, vende todos os tecidos do pai por um preço de banana, pega o dinheiro e dá todo ele na mão, né, do padre Pedro, que era um padre que se dedicava a acolher os leprosos que naquela época eram expulsos da cidade. E construir ali, que era em São Damião, a igreja de Deus. Aí ele viu que deu um pequeno problema, que o pai dele não gostou muito do que ele fez. Foi aí que ele se torna mendigo e sai de casa, né? Que ele fala, então vou servir a Deus. E o que Francisco vai fazer? Reconstruir a igrejinha. E ele fica lá em São Damião, e é pedra por pedra, e aí vai se juntando os amigos, ele reconstruiu a igreja, Um dia, Francisco acabou de construir São Damião. Mas não deu também muito certo, porque ele acabou e o que ele teve que fazer? Ceder para Clara, que estava cheia das mulheres malucas lá. Eu quero ser Clarissa, todo mundo louca, entendeu? Todo mundo, aquelas 50 mulheres dentro daquela casa. Aí Francisco foi construir uma outra igrejinha, chamada Portiúncula, né? Que era a igrejinha que ficavam os franciscanos ali, que é mais embaixo, é fora da cidade. E aí, depois que ele construiu as duas igrejinhas, o que ele continuava ouvindo? Reconstruir uma igreja. Aí ele pensa, aí ele deve ter pensado, Deus é ganancioso, hein? Aqui, Deus está na ganância, porque eu já construí São Damião para ele, construí a Portiúncula, o que mais que esse raio desse homem quer? Aí ele foi reconstruir a igreja, ele pegou e saiu em cruzadas. Aí ele foi fazer cruzadas. E nas cruzadas, ele ia nas cruzadas para acabar com a guerra que as cruzadas geravam. Então ele ia, falava para acabar com a guerra, não sei o que maravilhoso. Foi em 1, 2, 3, 4, 90. Depois pegava os outros franciscanos e claristas e falava assim, você, meu filho, tu vai fazer uma igreja em tal lugar. Pai, mandava. E mandava não sei o quê. Teve um que ele até mandou para Marrocos, que era o João, que acabou se suicidando porque não deu conta do recado. E aí, gente, o que aconteceu? Ele começou a mandar franciscano para tudo quanto é lugar, e os franciscanos começaram a crescer. O movimento foi europeu, né? Não foi simplesmente Assis, Itália, foi Europa. Então tinha Clarissa, né? Tinha uma Clarissa, que o nome dela era Inês, se não me engano, ela era da Áustria, que ela era rainha, ela era, né, princesa, lá largou tudo e foi virar Clarissa. Então, assim, o que a gente começa a colocar aqui?
que Francisco fez tudo isso, construiu igrejas ao redor da Europa inteira, e o que ele continuava ouvindo? Reconstrua a minha igreja. E teve uma hora que Francisco se revoltou, falou assim, olha só, querido, eu já tenho igreja. E aí começou, sabe quando e eu vou falar aqui brincando, mas vocês me entendam, sabe quando o Edir Macedo começa a narrar para Deus aonde ele construiu as igrejas dele? Né, que tem mais igreja universal do que McDonald's no mundo? Isso é verdade. Aí Francisco começa a narrar suas igrejas. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí Deus continua olhando para ele, dentro dele diz o quê? Reconstrua a minha igreja. Ou seja, Francisco entendeu o que Deus estava querendo? Não. Aí o que acontece com Francisco? Ele é acometido do glaucoma. Ele perde a vista, ele perde ele perde os olhos, porque perde um dos olhos, porque ele começou a ter aquele problema e arrumou um médico fajuto que resolveu, para solucionar o problema, queimar os olhos de Francisco. Que fofo, né, gente? Que cuti-cuti esse médico. O que acontece? Francisco é acometido do glaucoma, né, fica cego do olho. Francisco começa a ter lepra, artrite, artrose, ou seja, o corpo dele começa a ficar todo esbagaçado, ele tinha uma dor absurda, ele não conseguia ficar no sol, ele não conseguia ficar em alguns lugares que ele sentia o corpo queimar, certo? E eis quando ele é acometido de um insight fantástico, principalmente porque ele perdeu a vista. O que acontece com Francisco? Ele continua ouvindo que ele tem que reconstruir a igreja, e quando ele perde a visão, ele tem um insight. Que graças a Deus, porque ele não poderia mais ver, ele não tinha mais mãos para construir, para pegar pedra, ele não podia mais mendigar, ele não podia fazer nada porque ele estava completamente acometido de uma doença. Foi aí que ele teve um grande insight, que a igreja que ele tinha que construir era a igreja dentro dele. Era Deus deveria começar a habitar ele. Ele deveria começar a encontrar Deus dentro dele. E aí é onde Francisco tem a sua grande mudança, o seu grande insight, e ele começa a perceber, aí o que ele faz? Ele olha para aquela obra toda dele, você imagina só, e aí ele deve pensar assim, ai, quanto tempo que eu perdi, olha o que eu fiz agora. Deve ter pensado assim, essas crianças perturbadas aqui agora, gente, que não entenderam a mensagem. Como é que eu vou falar para ela, olha, gente, obrigada pela participação de vocês, mas olha, não era nada disso, tá? Não era essa igreja, não era isso, o negócio é dentro de você, tá? Então aqui, vou falar uma mensagem para vocês. Acha Deus dentro. Beijo, fui. Imagina Francisco ter que fazer isso. Não ia rolar. Aí o que Francisco fez? Compreendeu, e para aqueles que tinham ouvido de ouvir, ele falou. Mas foram todos que entenderam? Cara, talvez ele, Clara, e olhe lá. Então, o que a gente começa a compreender? Que a Francisco não veio para ser missionário, para ele trazer para o mundo a mensagem do Senhor. Porque a única mensagem que ele trouxe foi quando ele entendeu a mensagem que ele tinha que ter trazido em verdade, que era dentro dele. Não era a obra, era a obra. Você encontra isso aqui no livro do Evangelho. Você conhece o Espírita pela sua obra, não é pela obra. Iraci, quando desencarnar, se Iraci não se iluminar um pouquinho nessa vida, quando ela desencarnar, a Joana vai chegar para ela e vai falar assim, o que você fez da minha vida, querida? Aí a Joana, ela gira assim, vai dizer, você não viu? Você não viu. Um prédio de 5 andares no Jardim Oceânico, a senhora não viu. Era uma casa, começou a crescer, a senhora não viu. A senhora não viu as comunidades assistidas, a senhora não viu. A Joana vai dizer, não. Se você não se iluminou, eu não vi. Entenderam? Então é isso que a Joana está dizendo. Por isso que a gente está falando, não é fazer, é ser. E esse Deus que você pede é esse Deus que corrige a sua vida. É esse Deus que te chama a consciência. Então, quando você for orar hoje, ore para Deus, para essa lei, para essa sincronicidade, para esse universo que conspira, para que você o encontre dentro de você. E não para um espírito em que encontrou. Você pode rezar para um espírito que encontrou, mas peça para ele que ele ajude você a encontrar. Peça que você tenha olhos de ver. Ver quem, gente? Esse Deus, ver a si mesmo, ver o Deus que habita em você. Que você tenha os ouvidos de ouvir, que você não se iluda com as coisas da matéria, que você não pense que a sua missão é externa a você. Eu não tenho uma missão, a minha missão não é vir aqui palestrar
no centro espírita. A minha missão não é dar aula para vocês de psicologia espírita, porque eu aprendi isso lendo em livro. A minha missão é fazer com que o que eu aprendi se torne lei dentro de mim. É essa a minha missão. E vocês estão aqui para me ajudar a fazer isso. Eu não estou aqui para iluminar a vida de ninguém. E nem para auxiliar ninguém. Talvez os insights que eu tenho auxiliam os insights de vocês. Mas vocês estão aqui mais por mim, talvez eu, do que eu por vocês. E vocês podem falar a mesma coisa de mim. Então é assim, se eu não fizer, de nada adiantou a minha vida. De nada adiantou a minha vida. Porque eu vou desencarnar. Vou ter muita gente que vai me agradecer, não sei nem porquê. Né? Porque a gente sabe que foi como o Bezerra. Só que se eu não me tornei o que eu falei, a minha culpa vai ser muito maior do que talvez se eu tivesse feito nada em casa e tivesse sido ignorante. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Achar essa lei dentro de si é isso. O que a gente precisa fazer é, quando você for orar, você fala, Senhor, aqui estou para lhe encontrar. E peço então que se faça ser visto, que eu possa senti-lo, que eu possa perceber o Senhor governando a minha vida, que eu aceite tudo o que aconteça na minha vida, porque eu sei que é assim que o Senhor se manifesta para me chamar a você. Que eu compreenda o que é que eu tenho que aprender, o que eu tenho que conscientizar nas minhas experiências, e eu não peça em um único só momento para o Senhor tirar nada da minha vida. Eu não quero pedir para o Senhor proteção, porque eu não quero que o Senhor me proteja das suas obras para que eu possa lhe conhecer. Eu não quero que o Senhor me proteja das experiências que eu preciso passar, da morte que eu tenho que morrer, da doença que eu tenho que viver, das alegrias que eu tenho que brindar para poder te conhecer. Eu quero que o Senhor, por favor, me ajude a lhe conhecer. E não mais passe a mão na minha cabeça, mas me abra os olhos. Isso é totalmente diferente. E esse Deus mora em você. E esse Deus está aí. E é esse Deus que a Joana está falando. E é esse Deus que Francisco fala. E é esse Deus que Jesus falava. Jesus, você pensa assim, quando a gente conhece a Deus, não pode reclamar de nada que ele falou. Não pode reclamar de nada que Deus fez. Jesus reclamou. Jesus percebeu que ia ser crucificado e faz o quê? Uma prece. Ainda pergunta assim, Senhor, afaste de mim esse cálice. Aí Deus fala o quê? Toma de canudo, filho. E lambe o copo. Aí Jesus faz o quê? Não gostei. Eu não queria tomar, é ruim, não tô indo crucificar feliz, não tô indo crucificar, assim, tô sereno porque eu confio em você, eu tenho fé. Fé é isso. Fé não é você acreditar em Deus, fé é você saber. E você saber de Deus é você ter plena consciência de que tudo está certo, mesmo quando você não tem certeza de nada. Que a coisa tá como tem que estar. É você entender que você não é vítima de nada, de coisa nenhuma, você é autor da sua vida. E é por isso que Deus confia em você e faz com que as coisas aconteçam na sua vida. É isso. Então, você pode reclamar das coisas. Deus, não gostei não, mas eu sei que eu vou ter que conscientizar, vai ser difícil, mas vamos embora. É a frase do tá no inferno, abraça o capeta. Por isso que Jesus falou, você tem que amar teu inimigo. Porque quando alguém aparece na sua vida... E amar, gente, né? Não é ficar, amigo, te adoro. Você pode nunca mais falar com a pessoa, se você não quiser, você não precisa falar mais com essa pessoa. Mas você precisa compreendê-la e precisa entender para que ela está na sua vida e por que ela apareceu na sua vida. Sim, porque se você não entender, você vai agir com indiferença. E indiferença é outra coisa. Parece complicado, mas não é. Tem uma experiência... Oi. É muitos os chamados e poucos os escolhidos. O cego. E tem 15. Isso, gente. É os cegos? Não, é aquele que tirou... Eu quero, sabe que passagem que eu quero? Aquela que é o cego, que perdeu a visão, e que pergunta para o... pergunta... Eu quero a passagem evangélica do cego. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o cego no Evangelho, tem uma hora em que Kardec questiona acerca da cegueira. E vem um espírito no Evangelho que narra sobre ser cego. E ele fala assim, quando você perde os olhos materiais, você é obrigado a abrir que olho? Que olho? O espiritual. Quando Francisco perdeu a capacidade de fazer no mundo, ele teve que fazer aonde? Dentro dele. E quantas vezes a gente não está perdendo a capacidade de fazer fora e não está fazendo
dentro. Eu perco meu emprego, eu entro em depressão. Em vez de você trabalhar dentro de você. Se o seu emprego, isso é Jesus. Se o seu olho é causa do teu escândalo, arranque-o. Se o seu emprego é causa ilusão a você de que você está sendo bom, fazendo bem, sendo um homem de bem, o que vai acontecer? Perde. E se torna. E é esse Deus que eu tenho que amar. E é essa face de Deus má que a gente não entende. E que, na verdade, não é uma face de Deus má, é uma face de Deus boa, é educadora. E essa face de Deus, só os fortes conseguem amar. Porque os fracos não conseguem. Os fracos só querem o Deus que acolhe, o Deus que, ai, tadinho, ai, coitado, ai, protejo, ai, acalmo. Mas o forte, que é o Deus que fala assim, proteja, acalmo, mas senta aí. Senta aí e vamos conversar. Sabe por quê? Porque se eu botei você no mundo para você ganhar consciência e me achar, por que você está desistindo se eu confio em você? É mais ou menos isso. Se Deus botou um desafio na sua vida e você está pedindo para Ele tirar, Ele confia em você, porque Ele sabe mais de você do que você mesmo. E você está duvidando da sabedoria de Deus. Aí você pede para Ele tirar aquele problema da sua vida. E não para você transitar por ele. Percebe a diferença? Vou dar um exemplo aqui para a gente fechar. Uma vez, minha avó estava muito doente, e aí, em algum momento, a família pediu para eu fazer uma prece. E todo mundo estava esperando que eu fizesse a prece assim. Ai, Senhor, que os espíritos benfeitores venham aqui, curem a minha avó, que ela receba passe, que o corpo dela seja tratado, trabalhado. Aí fui eu, capeta, fazer a prece. Aí eu comecei, Senhor, eu não quero a cura da minha avó. Aliás, ninguém tem o direito de querer a cura a não ser ela mesma. Então eu peço que o Senhor faça dessa doença uma bênção para ela. Que ela aprenda a enfrentar e a enxergar tudo que a doença pede para ela enfrentar e enxergar. Que o Senhor não tire e não alivie um único passo da caminhada dela, caso ela necessite para ganhar um alívio maior no futuro. Que o Senhor continue confiando nela, dando a ela força, confiança, responsabilidade, porque todos nós estamos torcendo por ela e é assim que nós queremos vê-la, com vida em verdade. Acabou a prece, a família estava em depressão. A família estava assim, ó. E que os espíritos curem ela, né? Aí você fala, e essa prece o Senhor bota na caixa do correio, né? Porque, gente, é duro, pode parecer duro, mas se você tem fé, se você sabe que isso é amor, porque amor é isso, e as pessoas confundem amor com passa a mão na cabeça. Ué, qual é o maior problema que eu tenho, às vezes, dentro do consultório de terapia? É aquela mãe que vira para mim e fala assim, ai, mas eu procuro ser a melhor mãe do mundo para o meu filho, eu procuro tentar ajudá-lo, eu procuro fazer com que ele melhore na escola, e aí então eu procuro não gritar, porque quando eu grito eu perco a razão, eu tenho vontade de dar um Robin nela. Fala assim, senhora, se Jesus gritou no templo, por que a senhora não grita em casa? Não, porque se eu gritar em casa eu vou estar sendo agressiva. Então a senhora nunca vai fazer o seu filho escutar. Porque criança que tem uma consciência menor do que a sua, não entende certas coisas que a sua já compreende. A sua é mais complexa. A dele é simples. É igual o cachorro. Adianta você pegar o Toby, que está fazendo xixi no seu tapete, sentar o Toby no sofá e falar assim, Toby, não rola, Toby. Você faz xixi no sofá, Toby, fica cheiro, Toby. Toby, o tapete vai ter que... Toby, não dá para lavar o tapete sempre. Você está entendendo, Toby? E o Toby é assim. Toby não vai entender. Mas se você trata o seu filho como se ele fosse o Toby, depois você não entende porque você fala assim, ele não me respeita. Enfim. Então, é isso que Deus faz com a gente. Por isso que a gente fala que Deus é amor. Porque Deus ama, porque Ele quer que você evolua. Porque se Ele não quisesse que você evoluía, Deus não ia te amar. Deus ia ter posse em cima de você. Ele ia dar tudo o que você quer, do jeito que você quer, para você continuar o adorando. Percebeu a diferença? E será que não é isso que a gente faz às vezes com nossos filhos? Ah, deixa. Ah, porque se eu falar ele vai ficar bravo. Enfim. Eu encerrei aqui. Foi, gente. Azia, estamos mal, né? Precisamos de férias depois dessa aula. Então, se vocês quiserem ler mais sobre Deus, de uma maneira menos dura, talvez, o Roden
fala maravilhosamente sobre isso bem, né, no Setas para o Infinito. Foi, gente. Vou fazer a prece, tá? A prece boa, tá? Agora vem aquela prece que você vai falar assim, não ouça. Enquanto eu faço a prece, as pessoas falam, não ouve, por favor, Deus, canta, lá, tirei um pau no gato. Começa assim. Mas vamos fazer uma prece. A Deus, que eu chamo de Senhor. Porque Ele é o Senhor de tudo, da criação. Ele é o dono, Ele me tem. E assim nós nos entregamos a Deus. Senhor, agradecemos a vida, agradecemos as oportunidades que nos coloca em nosso caminho para que nós possamos ver a Ti. Agradecemos as dificuldades, mas pedimos, Senhor, que o Senhor dobre a nossa teimosia para que possamos compreender o para quê das coisas. Agradecemos, Senhor, a toda a espiritualidade que vem nos auxiliando nesse caminho de ganhar responsabilidade, de chegar até a Ti com o coração limpo, com a fé presente, na sabedoria. E pedimos a Ti, Senhor, que transforme os nossos olhos em olhos abertos, os nossos ouvidos em ouvidos que realmente Te ouvem, e o nosso coração que saiba morrer todos os dias para crescer para outras verdades, para nascer para Ti. E assim pedimos, Senhor, guie os nossos caminhos como sempre fazes, mas nos faz conscientes das Tuas mãos sobre nós. Graças a Deus.